precisa saber, Aleluia, o Deus. pecador precisa saber o que aguarda ele do outro lado, o que aguarda ele no mundo espiritual, o que aguarda ele no mundo espiritual. Ele precisa saber, ele precisa saber o dia que desencarnar, o dia que desencarnar, para onde ele vai. Ele precisa ser avisado, ele precisa ser avisado, ele precisa ser alertado, ele precisa ser despertado, para que ele venha ter o conhecimento da verdade e ele venha assumir uma posição diante da escolha que ele venha fazer. Ô Paizinho Santo, Paizinho querido, venha esclarecer ao pecador, venha esclarecer ao pecador a situação que ele se encontra, a situação que ele se encontra, como é gravíssima a situação dele. Ele se vê aqui nessa carne, ele se vê nesse mundo de carne e ele acha que a vida é só aqui, a vida começa aqui, a vida se encerra aqui. Ele acha que viver é só o que está acontecendo aqui. Ele vive nesta vida de uma forma como se não existisse nada mais além daqui. Simplesmente a vida começa aqui, simplesmente a vida se encerra aqui. E o que viveu aqui acabou, o que viveu aqui passou e nada mais existe, nada mais importa, nada mais interessa, porque ele já viveu o que tinha que viver aqui e morreu, pronto, acabou. Igual um animal que morre e não tem espírito, nem tem alma, acabou. Paizinho Santo, Paizinho amado, que as pessoas entendam que elas não são igual ao animal, elas não são igual ao animal, que não tem espírito, elas não são igual a animais, elas têm espírito e alma, elas têm espírito e alma, e o dia que elas desencarnar, sair desse corpo carnal, sair dessa matéria chamada carne, sair dessa vida na carne, elas vão se deparar com a porta do teu reino, elas vão se deparar com o teu julgamento e elas vão ser julgadas pelas obras praticadas pelo corpo. Oh, Paizinho Santo amado, Paizinho Santo amado, querido e adorado, faz as pessoas entenderem, faz as pessoas entenderem essa realidade. Faz elas entenderem essa realidade, que elas vão dar conta ao Senhor das obras praticadas pelo corpo, porque tua palavra diz que quando a pessoa morre, segue-se as obras dela. Paizinho Santo maravilhoso, Paizinho Santo maravilhoso, que essas pessoas acordem, que essas pessoas despertem, que elas entendam que tudo que elas fazem na carne aqui, elas vão dar conta ao Senhor. Elas não estão vivendo aqui por viver. Elas não estão vivendo aqui do acaso, elas não estão vivendo aqui do nada, elas estão vivendo uma vida na carne, uma vida carnal, a qual, Paizinho amado, a tua palavra diz morte por causa de Adão e Eva. Adão e Eva estavam no jardim, Adão e Eva estavam vivos, eles eram vivos, eles tinham a tua vida, eles tinham a tua natureza, eles eram iluminados, ele tinha o teu espírito, mas Adão e Eva morreu. Eles morreram quando eles obedeceram a Satanás. Eles morreram, eles foram cortados do Pai, eles foram separados do Pai, e eles morreram para o Pai, e eles foram expulsos do jardim, e eles foram revestidos desse corpo de carne, aonde opera a morte, aonde está a morte, aonde está a natureza morta, a qual através da natureza morta, ela domina o homem, e o homem está morto, o homem está morto perante o Criador, o homem está morto. A humanidade está morta, a humanidade está morta. Mas quando o Messias veio em glória, quando o Messias veio na glória do Pai, para morrer neste mundo, aquela morte de cruz, e ressuscitar, ele venceu a morte. Na ressurreição dele, ele venceu a morte. E quando ele venceu a morte, ele pode dar vida aos mortos, ele pode ressuscitar os mortos, ele pode chamar os mortos e os mortos ouvirem a sua voz e ressuscitarem para uma vida no Espírito,
para uma vida no Espírito, uma vida em esperança, para uma eternidade com o Pai, e voltar para a glória e viver eternamente com o Pai. Oh, Paizinho Santo, amado, querido, que o pecador venha entender essa realidade. O pecador venha entender essa realidade, porque não tem outro meio de voltar para o Senhor. Não tem outro meio de voltar para o Senhor. Não tem outro meio de ressuscitar dos mortos. Não tem outro meio de ressuscitar dos mortos, senão pela tua palavra viva, que veio nesse mundo, morreu e ressuscitou e continua vivo para dar vida aos mortos, e os mortos que ouvirem a sua voz ressuscitarão para a vida eterna. Oh, Pai Santo, amado, querido e adorado, que os mortos venham ouvir essa ministração pelo Espírito Santo, que os mortos venham ouvir essa ministração pelo Espírito Santo, e os mortos venham entender que a religião não vivifica eles, a religião não vivifica eles, o homem não vivifica eles, livro algum feito escrito por morto algum revifica ele. Que o homem venha entender essa realidade. O homem venha entender essa realidade. O homem está morto. O homem está morto por causa da natureza morta, herdada de Adão e Eva. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória do Eterno. Mas quando o Messias veio revelar a glória do Pai, revelar a salvação ao homem, o Messias pode ressuscitar o morto, o Messias pode dar vida ao morto, o Messias pode chamar o morto, e o morto ouvir a sua voz e ressuscitar, porque a palavra diz: desperta tu que dorme na congregação dos mortos, e ao ruxo te esclarecerá. A pessoa pode dizer: mas como assim eu estou morto? Eu estou vivo, eu estou caminhando, eu estou respirando, eu estou andando. Você está morto no seu espírito. O seu espírito não está vivo para Deus. Os mortos não louvam a Deus. Os mortos não glorificam a Deus. Os mortos não ouvem a Deus. A palavra diz que o Pai é Deus dos vivos e não dos mortos. Os mortos não ouvem a Deus. Os mortos não buscam a Deus. Os mortos não envolvem com Deus. O Pai é a palavra viva. O Messias é a ressurreição e a vida eterna. O Messias morreu e ressuscitou. Ele é o único que pode dar a vida eterna. Ele é o único que pode ressuscitar dos mortos. Ele é o único que pode dar a vida eterna. Não existe Allan Kardec que dê a vida eterna. Não existe Buda que dê a vida eterna. Não existe Alá que dê a vida eterna. Não existe nenhum religioso que dê a vida eterna. Não existe nenhum que foi chamado para fundar uma religião que dê a vida eterna. Não existe, não existe, não existe religião alguma que possa dar a vida eterna, religioso algum que possa dar a vida eterna. Não existe ninguém que o Pai chamou, não existe ninguém que o Pai levantou, não existe ninguém que o Pai nomeou, não existe ninguém que o Pai chamou para dar a vida eterna. O Pai criou um corpo para ele, um corpo glorioso, o qual ele disse: eu hoje te gerei, eu hoje te gerei. Ele gerou um corpo para ele, ele gerou um corpo para ele, e ele veio a esse mundo, ele foi revelado em seu Filho, ele foi revelado em seu Filho, e ele veio aqui morrer pelo pecador morto, que morreu lá por causa da morte de Adão e Eva, e ele veio em busca desse pecador morto, ele veio para reviver, ele veio para dar vida eterna, e ele veio pela palavra viva, ele veio pela palavra que é a vida eterna. Não tem outro meio do homem se salvar, não tem outro nome que ele possa clamar, não tem outro nome que ele possa invocar, não existe outro nome que ele possa chamar, não existe outro nome que possa salvar, a não ser o
o nome de Yahushua, a não ser o nome de Yahushua. E Yahushua, Pai, salva. E Yahushua, Pai, salva. E Yahushua, Pai, salva. Não tem outro nome acima desse nome. Não existe outro nome além desse nome. Esse nome é um nome sobremaneira. É um nome poderoso de tal forma que está acima do céu, na terra, no inferno. E não existe um nome superior a esse. Não existe outro nome igual e comparável a esse. Não existe outro nome o qual o homem possa chamar para ser salvo. Só existe o nome de Yahushua, o único nome que transporta da morte para a vida, o único nome que ressuscita, o único nome que dá vida eterna, o único nome que transforma, cura, salva e liberta. Não existe outro nome, não existe outro nome, não existe placa de igreja que possa salvar, não existe denominação que possa salvar, não existe pastor que possa salvar, não existe religioso que possa salvar, não existe nada, não existe ninguém, não existe condição do homem ser salvo se não se render ao nome de Yahushua, se não se render à palavra do Eterno, se não vier aprender com o Espírito Santo, se não ter revelação da palavra no Espírito, se não ter revelação da palavra no entendimento, se não nascer de novo da água do Espírito, não tem condição do homem ser salvo, não tem condição do homem se salvar, não existe possibilidade alguma do homem se salvar, senão pelo novo nascimento, senão por ter o entendimento renovado pela palavra do Eterno, senão por ter uma mente espiritual, senão por se tornar espiritual, senão por se tornar participante da natureza do Eterno pela palavra do Eterno. O único meio para ser salvo, o único meio para ser salvo, o único meio da salvação é nascer de novo, é se tornar espiritual, é ter uma mente espiritual, é ser iluminado pela palavra, é ter o Espírito iluminado pela palavra, é ter uma mente espiritual, é ser iluminado pela palavra do Eterno. Não tem outro jeito para ser salvo, não tem outro jeito para salvação, não existe outro caminho para salvação, não existe, não existe, não existe. Ainda que um anjo desça do céu e diga que existe, é anátema, é maldição. Esse anjo é maldito, esse anjo não pertence a Deus. Quem trouxe caminho para a salvação, dividindo as nações, cada uma tem a sua religião, cada uma tem o seu Deus. Isso foi Satanás que causou toda essa divisão, que causou toda essa confusão, causou no cristianismo, ele causou a divisão das placas de igreja, ele causou a divisão dos pastores. Cada pastor tem o seu rebanho, cada pastor comanda o seu rebanho. Isso foi Satanás que inventou. O Criador jamais dividiria a sua igreja. O Espírito Santo jamais dividiria a sua igreja, jamais dividiria o corpo de Yahushua, jamais, jamais, jamais. O Espírito Santo dividiria o corpo de Yahushua por placa de igreja, por denominações, por pastores, por líderes e por quem mais quer que seja. Isso foi Satanás que inventou. É a igreja do anticristo, é a igreja do anticristo, é a Babilônia, é a grande prostituta, é a meretriz, é a mulher adúltera, que ela tem vários maridos. Ela tem vários caminhos, ela segue várias placas de igreja, ela segue várias denominações, ela segue vários caminhos, ela segue várias portas, várias estradas. Mas a palavra diz que o caminho único e santo é a porta estreita, é o caminho estreito, é a palavra. Ninguém vai chegar ao Pai a não ser por Filho. Ninguém vai chegar ao Pai a não ser por Filho. Nunca o Criador disse que são vários caminhos, várias placas de igreja, várias denominações, vários líderes, vários pastores. Nunca o Criador disse, nunca Yahushua disse que era por vários caminhos, era por dividir o corpo, era por dividir a noiva, era por dividir
Dividir o povo do eterno. Satanás disse isso. Satanás disse isso. Satanás dividiu o corpo do Messias. Satanás dividiu a igreja. Satanás dividiu a igreja. Ele colocou líderes. Ele colocou pastores. Ele colocou pastoras que nunca existiu, jamais existirá mulher no comando, mulher liderando. Nunca, jamais, jamais Deus colocaria o comando na mão de uma mulher. Jamais! Quem tirou Adão do jardim? Porque Deus colocaria ela no comando de novo. Porque Deus honraria ela com o comando sobre alguém para ela liderar alguma coisa. A mulher nunca Deus colocou no comando. E ela não vai ficar. Porque todos que estiverem no comando da mulher é para o inferno que todos irão. Porque todos estão rebeldes à palavra do Eterno. Colocando uma mulher no comando. Colocando uma mulher no domínio. Colocando uma mulher no posto de autoridade que ela nunca teve. Que o Eterno nunca deu a ela, nunca! O Eterno nunca conheceu a mulher como autoridade em posto algum, em posição alguma, em situação alguma. O Pai colocou o homem no comando, mas nem assim no corpo do Messias. O Pai colocou ninguém para dividir o rebanho. O Pai colocou ninguém para liderar, para comandar. Líderes que se dividem, que se comandam. Líderes rebeldes, desobedientes, rebeldes, amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo. Por isso que ele se divide, por isso que ele se rebela contra a palavra do Eterno, criando sua própria religião, criando seu próprio comando, criando seu próprio domínio, sua própria denominação. Aquele não dá certo com aquele, abre a sua própria igreja. Aquele não dá certo com aquele, abre a sua própria igreja. Por acaso, o Espírito Santo estaria se dividindo no corpo do Messias? Por acaso, o Espírito Santo faria parte dessa confusão aonde o Pai disse? Ele não é Deus de confusão. Ele não é Deus de confusão. Mas Satanás chegou na frente. Para montar o império do anticristo. Essas igrejas todas. Eu não vou dizer uma nem duas. Todas que tem placa de igreja, nomes, denominações, todas elas estão no comando do anticristo. Quem está no trono dessas igrejas é o anticristo. Quem está no trono, que é o coração dessas pessoas, nessas igrejas, é o anticristo. O Pai permitiu que a operação do erro viesse. O Pai permitiu que a operação do erro viesse para os que não têm amor à verdade. Antes tem prazer na iniquidade. A igreja da prosperidade, a igreja que pega o reino aqui na terra, a igreja rica, a igreja poderosa, a igreja mundana, a igreja prostituta, a sinagoga de Satanás. Essas igrejas são do anticristo. Todas essas igrejas, das maiores às menores, é o anticristo. O anticristo está no comando. O anticristo está no domínio. O anticristo está assentado no trono, que é o coração dessas pessoas. É o entendimento dessas pessoas. Ele está na mente, no entendimento dessas pessoas, fazendo elas se dividirem, fazendo elas caçarem lucro, fazendo elas quererem o reino aqui na terra, fazendo elas viver atrás de prazeres carnais, atrás de luxúria, atrás de satisfazer as suas carnes. É o anticristo. Não se engane.
das igrejas, da maior a menor. Quem está no comando é o anticristo. Quem está no comando é o anticristo. Vocês da apostasia que está esperando o anticristo chegar, ele já chegou e está sentado no coração de vocês e está dominando no coração de vocês, está reinando no entendimento de vocês, e vocês já estão servindo o anticristo. E essa é a operação do erro. Essa é a operação do erro. Essa é a operação do erro. Vocês da Babilônia, prostituta, traidora, sinagoga de Satanás, o anticristo já está aí, assentado no seu trono, se levantando contra tudo que se chama Deus, o eterno. Deus é um título, não é nome próprio. Posso chamar assim Deus, a quem me refiro, Altíssimo. O anticristo já está assentado no entendimento de vocês, na mente de vocês, alimentando suas almas com o entendimento contra a palavra, porque vocês são da prosperidade, vocês são de reinar aqui na terra, vocês são da carne, vocês são carnais. Vocês são rebeldes, desobedientes. Vocês lembram, rebeldes, da palavra de Agar e Sara? Vocês são filhos da escrava, Agar. Vocês são carnais. Vocês são carnais. Por isso vocês não prestam atenção à palavra do Eterno. Por isso vocês desviam do caminho do Eterno. Por isso vocês desviam da palavra. E vai seguir o homem. E vai seguir o mercenário. E vai seguir o devorador de ovelhas. Porque vocês também querem. Vocês não querem ser ovelhas. Vocês querem ser lobos. Então vocês são devorados pelos mercenários. Pelos lobos verais, os lobos ferais da prosperidade, que quer prosperar vocês, quer dar tudo a vocês, quer dar vida aqui na terra, quer dar prosperidade aqui na terra, quer dar prazeres carnais, quer dar sucesso, quer dar riqueza, mas eles também vão dar o inferno a vocês, porque eles são filhos de Satanás, e eles irão para lá. Eles são anjos caídos! Eles são anjo caído. Anjo caído não obedece o Eterno. Anjo caído não tem salvação. Essas igrejas da apostasia, essa igreja apóstata, os seus pastores são anjos caídos. Anjo caído não vai ser salvo. Anjo caído não tem salvação. O Messias morreu. O Messias morreu para os anjos que se arrependeram. Vocês lembram, anjos caídos, da rebelião lá em cima? Vocês não se arrependeram. E vocês não têm salvação. Por isso vocês criaram as suas sinagogas, as suas igrejas malignas, as suas prostituições, para prostituir os arrependidos que o Messias veio buscar, que o Messias morreu na cruz para salvar. Olha, eu vou esclarecer a vocês. Eu falo da rebelião lá em cima. Quando Lúcifer se rebelou com o Eterno, ele não se arrependeu. O seu bando não se arrependeu. E houve os arrependidos que o Pai fez Adão, criou Adão e Eva para recuperar os arrependidos no jardim. Mas Satanás, com sua morte, foi lá e matou Adão e Eva. E os filhos de Adão e Eva nasceram mortos, dominados pela morte. E nasceu anjos caídos que não tinham salvação e anjos arrependidos que têm salvação. Mas o Messias veio para salvar os arrependidos, para salvar os arrependidos, para ressuscitar eles da morte e levar eles para a glória. É por isso que o Espírito Santo está aqui, para avisar aos anjos arrependidos. Aonde vocês estiverem,
salvação chegou para vocês. Anjos que se arrependeram lá em cima. Não chegou para Satanás e os caídos. Não chegou para Satanás e os caídos. Porque o Messias não morreu por Satanás e os caídos. O Messias morreu pelos anjos arrependidos. É de vocês que eu falo, anjos arrependidos. Vocês estão enfiados nesses prostíbulos religiosos. Que os anjos caídos estão aí se passando por líderes religiosos. Estão se passando por pastores. Estão se passando por pai espiritual, líderes espirituais. Eles querem levar vocês para o inferno, oferecendo prosperidade. Lembram que Satanás ofereceu ao Messias? Os reinos desse mundo. Ele não tem nada a oferecer a vocês. Ele só tem os reinos desse mundo para oferecer. Mas esse mundo vai ser lançado no lago de fogo. Anjos arrependidos, acordem. Abre os olhos. Para de se iludir com Satanás. Hoje vocês têm a verdade. Hoje vocês ouviram a verdade. Hoje vocês ouviram. Chegou aos ouvidos de vocês. Estejam vocês, anjos arrependidos. Estejam vocês aonde estiver. Quando essa mensagem chegar ao coração de vocês. Se tiver no prostíbulo religioso, se tiver metido nessa prostituição dessa igreja apóstata, saiam fora dela! Sai dela, povo meu! Para não ser participante das suas pragas e dos seus pecados. Porque a palavra viva, o Espírito Santo, o Espírito da glória, ele veio, ele chegou, ele está aqui! Para processar a salvação dos anjos arrependidos. Porque o Pai mandou o Messias buscar os anjos arrependidos. Os anjos arrependidos. Mas eu quero dizer a vocês, anjos, não se iluda com o reino de Satanás. Não se iluda com a prosperidade dele. Não se iluda com o que ele está oferecendo a vocês. Não se iluda. Eles sabem que eles não vão voltar. Eles sabem que o Messias não morreu por eles. Eles sabem que vão para o lago de fogo. Porque o inferno e o lago de fogo foi preparado para eles. Não foi preparado para os anjos arrependidos, mas para Satanás e os demônios. E a palavra diz que eles desceram com muita ira, sabendo que o seu tempo está próximo. E o Espírito Santo chegou e está aqui para avisar que está próximo mesmo. Está próximo mesmo. E se o inferno e Satanás estava trabalhando para levar os anjos arrependidos para o inferno, eles estão trabalhando dobrado. Mas o Espírito Santo chegou para alertar os anjos caídos, para dizer aos anjos, para alertar os anjos arrependidos, para dizer aos anjos arrependidos: a hora de vocês chegou. A hora de vocês chegou. A hora de vocês ouvirem a verdade. A hora de vocês acordarem. A hora de vocês abrirem os ouvidos. A hora de vocês levantarem da morte. Porque a palavra diz. A palavra diz que os mortos ouviriam a sua voz. Hoje, pelo Espírito Santo, levantem-se! Vocês que dormem na congregação dos mortos, e Yahushua te esclarecerá. Não se iluda mais nos prostíbulos de Satanás. Não se iluda mais nessas placas de igreja, nessas denominações, nesses templos religiosos. Não se iluda mais.
arrependeram, porque essa é a mensagem do arrependimento, da volta para casa, da volta para casa. Vocês não ouvirem, vocês não concordarem, vocês não aceitarem o que o Espírito Santo revela, só vai restar para vocês um lago de fogo. Que o Pai veio, deixou a sua glória, deixou o seu trono de glória e veio aqui nesse mundo, se revelou no seu Filho, Yahushua, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, venceu a morte, deu vitória aos filhos mortos, para que pela palavra os filhos venham reviver e voltem à origem, a vida eterna como era lá em cima, antes da queda. Só vai restar para vocês agora a decisão. Se vocês querem continuar carnais, nos prazeres da carne, nos prostíbulos religiosos, na prostituição das religiões, falsificando a palavra, camuflando a palavra com outros interesses, para outros fins. Se vocês ficarem, não ouvirem a voz do Espírito Santo e não se inclinarem à leitura da palavra, e cada um pegar a sua Bíblia e ler em casa com a ajuda do Espírito Santo, para vocês entenderem a palavra, ter um encontro com a palavra e se libertar dos seus pecados pela palavra, que é a vida eterna. Só restará para vocês o lago de fogo e ninguém tirará vocês de lá. Será para sempre. Um dia vocês estavam no céu e vocês seguiram Satanás e vocês obedeceram Satanás, ficaram do lado dele. Mas o Pai, pela sua misericórdia, quando vocês arrependeram, providenciou a salvação de voltar para o Pai em Yahushua, na sua morte. E hoje o Espírito Santo está aqui para esclarecer tudo isso. Ninguém está mais enganado, ninguém é mais inocente. O Espírito Santo manda aos que querem voltar para casa: peguem as suas Bíblias, vão ler a palavra do Eterno, vão se encontrar na palavra. A palavra diz: o reino dele está dentro de nós. Vai ler a palavra, vai procurar conhecimento na palavra, vai fazer estudo da palavra, para que o Espírito Santo venha ao encontro de vocês e alcance vocês sua vida eterna. Mas vocês não podem serem rebeldes, vocês não podem serem desobedientes, vocês não podem desprezar o Espírito Santo, agir por conta e achar que o dia que bater na porta do céu vai ser salvo, só porque é um religioso falso, mentiroso, fingido, porque as tuas obras negam que tua natureza é de Satanás. Tu não tem como se esconder, religioso. Tu não tem como se esconder. Tu pode ficar enfiado nesses prostíbulos aí. Tu pode andar com tua Bíblia debaixo do braço. Tu pode falar a palavra. Tu pode ser um desses teólogos. Tu pode ser um evangelista. Tu pode ser um estudado. Tu pode ser quem tu quiser ser. A tua natureza te entrega. Porque tu é um filho de Satanás. Pela tua natureza morta. O que o Espírito Santo oferece aos anjos arrependidos é que voltem para a palavra. Voltem-se para a palavra. Voltem-se para as Escrituras Sagradas. Voltem para o amor à verdade. E o Espírito Santo vai encontrar vocês na palavra para abrir a salvação para vocês, para que vocês encontrem o Pai e volte para casa. Esse é o recado do Espírito Santo
para os que estão nos prostíbulos religiosos, os que estão na apostasia, os que estão nas sinagogas de Satanás. Olha, eu vou dizer mais uma coisa. Não se iluda pelo tamanho da igreja. Satanás está lá dentro. Na igreja primitiva não existia pastor. Não existia pastora. Não existia. Não existia. As reuniões eram de casa em casa. Não tinha donos de igreja, donos de ovelha. Não tinha líder de ovelha. Paulo era um missionário. Não era dono de igreja. Não era dono de ovelha. O Espírito Santo, que tinha o mistério de liderar as igrejas e usar os homens como vaso, mas não colocou ninguém como autoridade, como cabeça. Não deu autoridade a ninguém. Não colocou ninguém como cabeça da igreja de Yahushua. O único que é cabeça da igreja de Yahushua é o próprio. E o Espírito Santo é o ministro da igreja. E ele usava vasos pelos dons para ministrar na igreja. Mas lá não tinha divisão de igreja. Lá não tinha placa de igreja. Lá não tinha seu fulano, seu doutor, seu não sei quem. Lá não existia. Não tinha isso lá. Isso foi Satanás quem inventou para trazer a apostasia, a operação do erro. E o Pai permitiu. O Pai permitiu a operação do erro. Porque ele disse que a operação do erro seria para os que não têm amor à verdade, não têm amor à palavra dele, às escrituras sagradas. Antes, tem prazer na iniquidade. Essas igrejas são iníquas. Essas igrejas do iníquo. Vocês praticam iniquidade. Vocês são iníquos. E vocês terão a recompensa de vocês. Os anjos caídos, porque não têm salvação, irão para o lago de fogo mesmo. E vocês, anjos arrependidos, por se prostituírem com uma igreja prostituta, vocês herdarão o mesmo caminho, lago de fogo. A menos que vocês recuem das suas caminhadas para o lago de fogo. A menos que vocês aceitem o que o Espírito Santo disse. A menos que vocês obedeçam ao Espírito Santo. O Espírito Santo será o desvio no caminho para o inferno. E depois lago de fogo, que será o fim de todas as coisas. Quando o Messias vier em glória nas nuvens, que ele trouxer com ele os vivos, os mortos que morreram nele, que serão ressuscitados primeiro. E todos não têm arrebatamento oculto. Não existe. Essa questão da pessoa sumir, um arrebatamento, isso não existe. Satanás inventou. Satanás inventou a crença do arrebatamento oculto. Isso é mais uma das mentiras de Satanás. Arrebatamento oculto. Isso não existe. Vocês não têm que ficar ouvindo rabino não sei de onde, estudado não sei de onde, historiador não sei de quem. Vocês têm que ouvir o Espírito Santo. Que não tem por que vir aqui enganar ninguém, mentir para ninguém. Muito pelo contrário. Ele é o Espírito da verdade e veio aqui para falar a verdade. E quem ficar contra ele, simplesmente está contra o Criador. Glória a Deus. E Satanás inventou essa história do arrebatamento oculto. E vou dizer mais a vocês. A tribulação já aconteceu. Quando a igreja foi perseguida e todos os crentes foram mortos, aqueles todos estão salvos porque deram a sua vida por amor à verdade.
O resto é Satanás encobrindo o anticristo que já está aí. Todas essas igrejas, da maior a menor, da maior a menor, todas as denominações, todas as placas de igreja, toda essa confusão aí de líderes religiosos, de pastores, de mestre. Satanás criou tudo isso para ele trazer o sistema da apostasia, para que todos aqueles que não têm amor às escrituras sagradas fossem para lá atrás de prosperidade e vida na carne. Mas hoje vocês estão avisados. Vocês é quem sabe se vão permanecer na apostasia, se vão permanecer no engano, indo para o lago de fogo com Satanás, ou vocês vão recuar e pegar suas Bíblias, que não é Bíblia, Escritura Sagrada, estudar nas suas casas, fazer estudo com a família inteira, sentar, estudar a palavra, aprender os princípios, aprender a palavra do Eterno e aprender a obediência à palavra e andar na palavra e ter a instrução do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo e o Espírito Santo preparar vocês para serem salvos. Hoje vocês escolhem, como a palavra diz, coloquei diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois. Hoje vocês têm o conhecimento completo. Hoje vocês sabem tudo. Hoje vocês não estão enganados. Hoje vocês sabem quem está na apostasia. Hoje vocês sabem o que é a apostasia. Hoje vocês sabem quem é o anticristo. Hoje vocês sabem quem é a operação do erro. Vocês não estão mais enganados. Todas essas igrejas aí, todas, líderes, pastores, placa de igreja, denominações, todas. Pode ser uma igrejinha lá no fundo do quintal, tem um nome, tá no meio, faz parte. Satanás é o líder. Satanás está no comando. E esses pastores, eles são os anjos caídos. Eles são os anjos caídos, que criou a religião. Esses pastores grandes, esses líderes, esses grandões, os líderes. Pode ter um pastorzinho aí enganado, que não conhece o fundo da história, mas hoje ele está sabendo. Mas esses grandes, esses cabeça, esses chefes, eles são os anjos caídos. E eles estão adorando Satanás. Eles estão adorando Satanás. Eles estão trabalhando para Satanás. E essa é a operação do erro. O anticristo já está nesses homens, esses líderes, esses anjos caídos. Eles já são o mistério. O qual o Pai falou que enviaria a operação do erro. Hoje vocês estão sabendo de tudo. Hoje vocês têm uma escolha: abandonar as denominações, as placas de igreja, os líderes, os seus mestres espirituais, os seus pais espirituais e vir se dedicar ao estudo da palavra em suas casas. Em suas casas! E o Espírito Santo ir até vocês e libertar vocês e salvar vocês, acompanhar vocês e mostrar o caminho da salvação. Hoje vocês decidem, hoje vocês escolhem, porque vocês agora conheceram a verdade. Hoje vocês entenderam a verdade. Olha, eu vou dizer mais a vocês. Quem pegou a Bíblia e amontoou um monte de livro em cima de livro e cortou em capítulo, versículo, foi Satanás. Título, subtítulo, foi Satanás. Para criar a operação do erro. Quem criou o ungido?
que só o ungido entende a palavra. Ai, quem tocar no ungido do Senhor, um homem de autoridade, tem que estar debaixo da autoridade daquele líder. Quem disse isso? Satanás disse isso. A palavra diz: eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. O Pai não disse para os líderes. O Pai disse: todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Imporão as mãos sobre os enfermos. Alguém aí se lembra disso? O Pai falou que alguém era especial para o Espírito Santo usar aquele ungido. Quem inventou esse ungido? De onde esse ungido saiu? Que o Pai nunca ungiu ele. Nem sabe quem ele é. E naquele grande dia vai dizer: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. É isso que eles vão ouvir. Porque o Pai nunca ungiu eles para mentir, para camuflar a palavra, para esconder a verdade, para usufruir das pessoas, para tirar dinheiro das pessoas. Por que o Pai compactuava com isso? Porque o Pai fazia parte disso. Porque o Pai queria que um homem dele tirasse dinheiro das pessoas. Para que o Pai faria isso? Por acaso o Pai precisa de dinheiro? Não, com certeza não. Satanás fez isso. E por que eles leem a Bíblia pulando para cá, pulando para lá? Por que eles leem assim? Para o entendimento caber só a eles. Porque eles fazem aquele esboço, eles fazem aquele estudo, eles fazem aquele sermão, depois eles pulam para cá, pulam para lá, dando umas provas para você do que ele leu. E você vai dizer o quê? Você não lê as escrituras, você não estuda, você não faz nada. Você fica na mão deles. Você fica perdida. Obedecendo a eles em tudo, cega. Cego. Sem saber para onde vai. A quem está seguindo. A palavra diz que se um cego guiar outro cego, os dois cairão na mesma cova. Olha, é a vida espiritual. Você não pode confiar a um homem. Você não pode confiar a um líder. Você não pode confiar a um pastor. Você não pode confiar a um homem espiritual, um ungido. Você não pode. A palavra diz: vós tendes a unção do santo. Quem é o santo? O que é a unção? A unção não é a palavra. A unção não é entendimento da palavra. A unção não é o Espírito Santo. Qualquer um é ungido. É o Espírito Santo na pessoa. Não é alguém especial, alguém de cargo, alguém de altura, alguém de postura, alguém de nível. Isso não existe. Lembra? Quando o Messias lavou os pés dos discípulos, o que o Messias disse? Alguém pode entender aí? Ou alguém se faz de surdo e mudo? Ele disse: o maior serve o menor. Você quer ser grande? Você quer estar no púlpito? Você quer ser o ungido? Você quer ser o líder espiritual? Vai lavar os pés dos seus membros. É isso que o Espírito Santo lhe manda fazer com o seu tamanho todo. Porque foi isso que o Messias mandou. Ou ele não mandou. Ou você serve a quem? Ao seu ventre? A você mesmo? É o que a apostasia faz. Serve ao seu próprio ventre. Serve à sua própria vontade. Tirar a lã das ovelhas. Por isso que vocês são ricos. Por isso que vocês têm suas casas luxuosas. Por isso que vocês têm seus carros de marca. Seus carros caros. Seus perfumes importados. Seus perfumes bons. Suas boas comidas. Belos restaurantes. Roupas sob medida. Por que vocês vivem assim? Porque vocês vivem tirando a lã da ovelha. E a ovelha vive cega, indo para o matadouro. E não enxerga. Indo lá para aquele local onde tira a lã da ovelha. E não enxerga.
não enxerga. Mas o Espírito Santo está aqui. Está aqui para dizer a verdade que vocês não dizem, porque vocês são anjos caídos. E vocês não estão aqui para salvar ninguém, porque vocês não têm salvação. Quem não tem salvação não pode salvar ninguém. Vocês não têm salvação, anjos caídos. Por isso vocês criaram suas denominações, suas placas de igreja, seus templos gigantes, seus templos maiores que o outro. Vocês criaram sua competição, vocês criaram suas brigas. Quem mais leva a alma para o inferno? Quem tem um templo maior para juntar mais alma para ir para o inferno, para lá ganhar cartaz de Satanás. Mas o Espírito Santo chegou, anjos caídos, para avisar aos anjos arrependidos. Para eles tem salvação. Para vocês não, anjos caídos. Por isso que vocês armam cilada para os anjos arrependidos se envolver com seus prazeres, com suas luxúrias, com suas vaidades, com seus deleites, com suas paixões, com suas concupiscências. E os anjos arrependidos, desprovidos do conhecimento, desprovidos de estudo, de ler as escrituras, de ter compromisso com a palavra, de buscar o seu próprio conhecimento, fica nas mãos de vocês, porque vocês criaram essa história. Tem que ter um ungido, só o ungido entende a palavra, tem que estar debaixo de uma autoridade espiritual. Sem uma autoridade espiritual, quem vai proteger? É o próprio lobo querendo devorar a ovelha, dizendo que vai proteger a ovelha. O Espírito Santo chegou, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo é o socorro dos anjos arrependidos. Dos anjos arrependidos que quiserem se voltar para o Pai, arrepender de sua vida errada, arrepender dos seus pecados e voltar para casa. O Espírito Santo está aqui para ajudar os anjos arrependidos a arrepender e voltar para casa. Então, o recado do Espírito Santo para vocês, anjos arrependidos: abandone esses prostíbulos. Abandonem esses prostíbulos dos anjos caídos. Abandonem! Façam estudo em suas casas. Peguem as escrituras sagradas. Vão estudar. Vão investir. Vocês mesmos, pela palavra, na vida espiritual de vocês. Não confiem a salvação de vocês na mão de lobos devoradores. Na mão de desconhecidos, oportunistas. Essa é a palavra do Espírito Santo para alertar os anjos arrependidos que estão na apostasia. E eu vou dizer mais a vocês: o Pai permitiu a apostasia. O Pai permitiu Satanás fazer as igrejas dele. O Pai permitiu. Sabe por quê? Ainda é o último teste. Quem vai se decidir por Satanás? Mesmo depois de ter arrependido lá em cima, ainda tem um outro teste. Quem vai continuar decidido por ele aqui na terra, iludido por ele. Mas a palavra está aqui. Para os que entenderam e viram que o reino dele não presta. O reino dele não vale nada. O reino dele vai ser queimado no lago de fogo. E acordar, escapar dele. Escapar da religião dele, da apostasia dele, da grande Babilônia, a prostituta dele. O Espírito Santo está aqui para ajudar esses que vão continuar fiéis na decisão que tiveram lá em cima. Lá em cima. O Espírito Santo está aqui
para ajudar os que vão ser fiel, vão continuar fiéis, segundo as suas decisões lá em cima. Olha, eu vou dizer mais a vocês. Aqui, esse mundo é o reino de Satanás, é a ciência do bem e do mal. Ainda continua a mesma coisa, se alimentando da natureza de Satanás, a natureza morta dele, a árvore da ciência do bem e do mal. Mas agora tem a árvore da vida, a palavra do eterno, que foi apagada, esquecida, abandonada. E todos se voltaram para a apostasia, para se alimentar da ciência do bem e do mal, se alimentar da morte, se alimentar de Satanás, a natureza morta. Mas a palavra do eterno, agora ela vai subir, agora ela vem. Para quem quiser se alimentar da árvore da vida e voltar à vida eterna, voltar à origem do que era antes. Adão e Eva, no jardim, antes da queda. Quem quiser voltar para o jardim, para o pai Adão e Eva, sai da natureza morta de Satanás. Sai do reino da ciência do bem e do mal. Para de se alimentar do reino da ciência do bem e do mal, da natureza morta de Satanás. E passa para a palavra do eterno, para se alimentar da árvore da vida. Para ter uma natureza nova, uma natureza espiritual, nascer de novo, nascer da água e da palavra, nascer da água e do Espírito, ser uma nova criatura e herdar a vida eterna. O reino de Deus é aqui, agora, nesse mundo. Uma diferença espiritual, no entendimento. Mas o reino de Satanás é carnal, é na carne, é em tudo que vê e faz. Sente e pega, ouve e vê. Mas o reino do eterno é no entendimento espiritual, pelo Espírito Santo, iluminando o espírito daquela pessoa, que se torna um ser espiritual com ele. Por ter uma mente espiritual, por ter a lâmpada acesa, por ter o espírito iluminado, por ser uma pessoa que ressuscitou dos mortos. Agora tem uma natureza nova. É participante da natureza do Pai pelas promessas do Pai. Agora tem o Espírito Santo e é dirigido pelo Espírito Santo, porque o Pai disse, filho dele é só quem é dirigido pelo Espírito Santo. Então hoje, anjos arrependidos, vocês têm esperança, vocês entendem o caminho. É só vocês decidirem voltar, porque o Espírito Santo está aqui para, pela palavra do Eterno, ressuscitar o espírito de vocês e vocês serem participantes de uma natureza nova. Tenham entendimento renovado pela palavra. Tenham o espírito iluminado pela palavra. Tenham a lâmpada acesa, porque a palavra diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então o Espírito Santo está aqui para acender as lâmpadas do Pai. Acender as lâmpadas do Pai. Para dar uma natureza nova aos filhos dele. Para libertar da natureza morta. Para tirar da morte para a vida. E eles ressuscitarem dos mortos. E viverem a vida eterna. E andar com o Espírito Santo. Para se preparar para o encontro com o Rei da Glória e viver para sempre no reino do Eterno. Com Adão e Eva, seus pais, antes da queda. Porque assim seria, sem a queda, assim seria Adão e Eva e os seus filhos. E não existiria essa história da queda de Adão e Eva. Não existiria esse mundo com essa história. Essa história
que o fim vai ser amargo para muitos, um lago de fogo.